Para o encaminhamento dos trabalhos dessa noite, convidamos o diretor da União Espírita Mineira, senhor Antônio Roberto Fontana. Meus amigos, agora estamos para continuar aqui a nossa reunião. Estamos agora convidando o nosso expositor da noite, Manuel Antônio Alves, conselheiro da casa, antigo lidador da doutrina espírita, colaborador, trabalhador. Nós convidamos agora para a sua exposição. Será abordará o tema Jesus. Não, agora não é o. Antes pulei um capítulo aqui, um item. Antes de darmos a palavra ao nosso Manuel, nós vamos fazer a prece inicial. Será a nossa Magda Luzimar de Abreu. Quase que eu pulo o item da prece. O item mais importante. Boa noite a todos, muita paz a todos. Não poderíamos deixar de iniciar o nosso trabalho sem uma prece. Então vamos orar. Senhor e Mestre Jesus, neste instante, Senhor, em que nos reunimos mais uma vez em Teu nome, nós vos agradecemos por esta casa, Senhor, que nos recebe há tanto tempo, com carinho e com paciência, nos proporcionando o trabalho na Tua seara. E vos imploramos, Senhor, a abençoe, para que ela possa continuar trabalhando em Teu nome, por quanto tempo o Senhor assim o definir a vontade de Deus. Mas agradecemos-vos também, Senhor Jesus, por esses 100 anos de oportunidade, por esses 100 anos, Senhor, de esforço, de podermos traduzir, através da caridade cristã, através, Senhor, do compromisso contigo, a vontade de Deus em favor de todos nós, através da doutrina que nos consola e à qual, Senhor, nos dedicamos. Agradecemos, Senhor, por todos aqueles que por aqui passaram, pela oportunidade da convivência contigo através do Evangelho, pela oportunidade, Senhor, da convivência com o nosso codificador através da doutrina. Que todos, Senhor, que aqui estiveram, aqueles que aqui estão nesses 100 anos, possamos continuar firmes no nosso propósito de servir-te. Ampara-nos, Senhor, para que sejamos firmes nos nossos propósitos, para que possamos, com a colaboração daqueles que aqui o representam, na condução espiritual desta casa, cada um de nós, incluindo aqueles que a dirigem, Senhor, que nós possamos ser fiéis e que possamos, Senhor, usufruir desta companhia para que sejam cobertos as nossas imensas dificuldades, para que, acima de tudo, prevaleça a Tua luz, o Teu comando, para que glorifiquemos a Deus, o nosso Pai. Ampara esta noite todos que aqui estão, o nosso companheiro que trará a lição da noite, e que em Teu nome, Senhor, e em nome de Deus, o nosso Pai, possamos continuar as atividades desta noite. Se conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Agora sim, meus amigos, é a hora de nós convidarmos o expositor da noite,
o nosso Manuel Antônio Alves, conselheiro da União Espírita Mineira. Como já havíamos iniciado, é o antigo companheiro aqui da casa, lidador da doutrina espírita, expositor. Nós temos aqui a honra de recebê-lo mais uma vez, estando aqui conosco nesta noite, que ele vai abordar o tema Jesus, o comunicador por excelência. Passamos então agora a palavra ao nosso Manuel Antônio Alves. Melhor coisa do mundo é saber. Tá? Entenderam? Boa noite para todos. Que Jesus continue nos abençoando. E nós sentimos muita vontade aqui na União Espírita Mineira. Não porque ele disse que é um trabalhador antigo, fica parecendo que nós já somos velhos, né? Antigo. Não é isso? É porque eles nos dão o direito de tremer 5 minutos, para depois começar o estudo propriamente dito, tá bom? Então, nosso tema é Jesus, o educador por excelência. Não é isso? Então, em primeiro lugar, nós vamos definir aqui rapidamente, de uma maneira simples, porque não poderia ser diferente, né? Por falta de condições, então tem que ser simples mesmo. Sobre a educação. A doutrina espírita nos informa que a educação é um conjunto de hábitos. Não é isso que forma a educação. E nós podemos perceber a educação de um povo pelos hábitos que eles possuem. Por isso que tem vamos supor, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e tal, cada um se apresenta na sociedade de uma maneira. Não é isso? Então, se nós saímos da nossa casa e vamos entrar na Avenida Afonso Pena, encontramos latinha de cerveja, nós encontramos maço de cigarro na rua, qualquer coisa jogada, é um hábito que a criatura tem. Aí nós já vamos definir mais ou menos a educação do aglomerado de Belo Horizonte. Não é isso? É pelos hábitos. E isso tem uma importância fundamental na nossa vida. Haja vista o seguinte, que o nosso instrutor André Luiz, ele preocupado com isso, porque ele está vendo de cima para baixo os hábitos prejudiciais na nossa vida diária, principalmente na área da educação, ele escreveu um livro para nós, que chama Sinal Verde, e tem um capítulo que tem lá, não vou citar quantos, muitos hábitos infelizes. Entenderam? Então, se nós colocássemos aqui os hábitos que ele colocou como infeliz, naturalmente, devido à nossa evolução, cada um de nós poderíamos riscar um que ainda possuímos e que é prejudicial para nós, na hora e na área da educação. Dentro da nossa casa, por exemplo, é o lugar mais difícil para nós agirmos, né? Aqui é uma maravilha, é beijos e abraços. Mas quando chegamos no nosso lar, as coisas complicam. E é por isto que existe a enxertia divina. Para aquele que não tem um hábito, fazer enxertia em mim. Querem ver um hábito? Eu não sei se alguém poderia levantar a mão o que acontece na sua casa.
É o homem tomar o banho e jogar a toalha molhada em cima da cama. Será que existe? É um hábito, né, que nós temos. Então, nós anotamos aqui uma diferença muito grande entre informar e educar, ou informar e ensinar. A dona Laura, num diálogo com o André Luiz, né, ele disse: Dona Laura, posso lhe fazer uma pergunta? Aí ela disse: como não, André? Informar o que sabemos é sempre fácil. Ensinar, não. Eu não tenho condições. Mas te informar, eu tenho condições. Então acontece na nossa vida, nas nossas ligações que nós temos, nos contatos, nós recebemos muitas informações de criaturas, principalmente expositores, jornalistas, né? Estão passando para nós experiências, estão nos informando muita coisa. Agora, nós passamos por um processo. Primeiro, recebemos a informação. Segundo, formamos. Terceiro, transformamos. Então é muito válido a área da informação. Os livros espíritas, expositores, estão mais na área do esclarecimento para nós. Mas quando é para ensinar, aí a coisa complica. Porque ainda, desculpe o julgamento, não temos condições ainda de ensinar. Tanto é que Emmanuel comenta para nós que o único semeador que teve na terra foi Jesus Cristo. Que é, né, vamos tratar como pessoa, que é a pessoa enfocada nesta noite, como educador. Então, talvez nós possamos sair daqui conscientes, ou descobrir por que não conseguimos para ser um educador. Porque para ser um educador, nós temos que ter duas coisas indispensáveis: o amor e a sabedoria. Quando chamaram o mestre de bom mestre, apesar dele não aceitar a palavra bom, aceitou a palavra mestre. Falaste bem porque realmente eu sou. Bom, com toda intensidade, absoluto, só o nosso Pai Criador. Entenderam? Então ele tinha o amor e a sabedoria para ensinar, para ser esse educador que nós estamos tentando falar nessa noite. Agora, alguém pode desanimar. Nós podemos desanimar, porque já tem algumas ideias aí, nós ouvimos expositores falar que nós estamos numa situação difícil, nós somos isso, nós somos aquilo, parece que não valemos nada. Isso não é razoável e nem justo. Nós sabemos da nossa condição. Nós estamos vivendo, povoando um mundo, um dos mais atrasados no universo. E para falar a verdade, um dos piores mundos que tem. E a ciência vai nos provar. Porque inferior ao nosso mundo, só existe um tipo, uma categoria de mundo, que é o primitivo. Agora, do mundo primitivo, saem vibrações constantes. Não das melhores, porque é baseado na ignorância. E a ignorância é natural, porque Deus nos criou simples e ignorantes para fazermos a nossa caminhada. Agora, as vibrações do nosso planeta, o André Luiz, que viveu no nosso mundo, tinha desencarnado
Aí há uma certa controvérsia, não importa. Tinha permanecido 8 anos numa situação mais difícil, no umbral. Foi recolhido, passou um período e foi visitar a sua cidade. O que ocorreu com ele? Se o espírito não fosse imortal, ele teria morrido. Quando entrou na psicosfera da cidade que ele viveu. Então aqui sai, é claro que tem um equilíbrio, não é? Sai as vibrações de maldade, de perversidade, não só de ignorância. Apesar de Jesus ter dito para nós que nós somos mais ignorantes do que maus, não é isto? Mas vai sair daqui vibrações ruins, que sentimos mal. Ele que esteve reencarnado aqui, que não deveria sentir. É semelhante quando uma pessoa fuma, está acostumado com a nicotina, e ele deixa de fumar por um período de 30, 40 anos, e alguém coloca um cigarro em cima de um cinzeiro, e ele sente mal. Não é? Porque já está em outra atmosfera. A psicosfera do nosso lar é completamente diferente da psicosfera nossa aqui, física. Agora, voltando, por que Jesus conseguiu? Nós não podemos desanimar, porque Deus criou. Deus cria e Deus criará. Então, o que nós pensamos? Passado, presente e futuro. Então, se ele criou, é um espírito mais velho. Se ele cria, é um espírito que está começando a sua evolução, já como um princípio inteligente, caminhando para voltar a Deus, perfeito e amoroso. Agora criará, porque a criação de Deus é constante. E isso não pode parar para pensar muito, não. Porque alguém me perguntou, mas você acredita nisso, mano? Eu falei, assim, mais ou menos, eu acredito. Ele falou, sabe por quê? E eu fico pensando, aonde Deus vai colocar tantos espíritos, não é? Se ele não para de criar, vai chegar num ponto de que igual nós estamos caminhando para os automóveis aqui. Porque falaram que em 2010 vai ter que andar 4 automóveis um em cima do outro. E hoje já está dessa maneira. Eu fui no Centro Oriente ontem, cheguei mais ou menos no horário que eu cheguei aqui hoje, quase atrasado, por causa do trânsito mesmo. E dei 5 voltas, 5 quarteirões no Centro Oriente, não encontrei uma vaga. Agora olha o meu estado psicológico. Pensam bem, já é por natureza desequilibrado. Ainda acontece uma coisa dessa, tem que parar 10 minutos para equilibrar-se, não é? Entenderam? Então, o que nós aprendemos? Quando Jesus teve o diálogo com aquela mulher samaritana, e ela realçou muito Jacó, Moisés, né? Lembram? Aí Jesus disse, antes de Jacó eu sou. Antes de Jacó ser princípio inteligente, Jesus já era um espírito, não é? De uma categoria que não temos nem maneira de imaginar. Não temos. É como diz Emmanuel, quando ele vai defender a tese das almas gêmeas, que perguntaram a ele, quem seria então a alma gêmea de Jesus? Porque ele disse que todos nós temos uma companheira para nos acompanhar até enquanto eu necessitar. Aí Emmanuel disse que não seria justo trazer a figura do mestre para as comparações aqui, nossa, porque para ele já cessaram todos os processos. Aí eu parei e fui analisar quantos processos eu já tirei da minha vida.
Sabe quantos? Maurício, você tem uma ideia? Quantos processos eu já saí dele? 0. Nenhum. Porque são processos de quê? Processo de evolução. Para ele, não é? Não quero dizer que a evolução tem um final. Longe disso, não quero uma polêmica através disso. Não precisa reencarnar mais para evoluir em mundos. Nenhum. Não precisa casar, que nós temos uma necessidade imensa de casar. Porque é lá no lar que vai haver enxertia. Como eu disse, daquele que não tem esse hábito, me ensinar. Né? Olha, o lugar de pôr a toalha não é aqui não. É onde? É aqui, ó. Entenderam? Está me enxertando. Agora, todas as vezes que acontecer algo bom na minha vida, foi Jesus que ensinou. Por isso que ele afirmou, com toda convicção, é difícil a gente analisar. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Tudo que nós fizermos de bom, de bem, de útil, foi baseado nele, em Jesus. Né? Esse Jesus de que nós já temos dentro de nós. Então, os mundos que ele passou, fazendo a sua evolução, já se perderam na poeira dos sóis. Não existe nenhum. Agora, nós poderíamos aventurar quantos anos ele tem. Então, na questão de criar os espíritos, a doutrina nos explica que vamos chegar numa situação evolutiva que não vai haver nem tempo, e nem o que mais? E nem espaço. Porque o espírito em si não ocupa lugar. Agora, como nós estamos mais familiarizados, nós nem sabemos o que é espírito. Porque quando Allan Kardec perguntou o que é o espírito, responderam. Uma das respostas, né? Que tem outras. Para vós não é nada. Para nós é alguma coisa. É alguma coisa. Então não temos ainda esta visão, essa possibilidade de fechar os olhos assim e pensar 1000 espíritos dentro de uma caixa de 1 metro quadrado. Não temos ideia, né? Como que seria isso no mundo espiritual, como que vai ocorrer. Então aí nós já começamos a descobrir, e é uma mensagem consoladora para nós, de saber que Jesus demorou muito tempo para chegar no estágio que ele se encontra. E que nós, mesmo que vocês duvidem, que eu acho que já estão duvidando, até sem saber o que eu vou falar, eu vou ser um anjo. Lógico. Claro que vou. Vocês podem até duvidar. Agora, só que tem que não sabemos quando, né? É questão de tempo. Mas que vamos ser anjos, vamos. Agora eu pergunto a vocês. Todos nós que estamos aqui, nós somos iguaizinho hoje o que éramos 10 ou 15 anos atrás? Não. Categoricamente não. Não é isso? Então, um sinal de que a evolução existe e que nós estamos evoluindo. Agora, vou deixar um para casa, porque o para casa é para mim. Que eu estou tendo uma dificuldade imensa em analisar este item. Está escrito para nós que mesmo que o exterior se corrompa, o interior renova dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. E olhando a sabedoria e a bondade de Deus, não poderia ser diferente.
Ele não poderia criar um espírito para ficar atrasado toda a vida. Não é? Quando nós estamos defasados numa área, por exemplo, a paciência, que para mim é o maior teste da minha vida, ando com os dedos cortados de serra e tal, por quê? Impaciência, né? Entenderam? Agora, o que ocorre? Para mim, telefono para um centro de saúde e marco uma consulta, como a última, 2h46. Naturalmente, cheguei mais cedo lá, 15 minutos mais cedo, para não perder a oportunidade, né? Aí dá o relógio, 2h46, dá 3, dá 3h10, 3h20. Aí fui lá na moça e perguntei, não, o médico já está vindo. Ora, é para desenvolver a paciência. E eu tenho que aproveitar, porque senão, quando chegar numa próxima reencarnação, eu estou defasado demais, já recebi diversas oportunidades, porque nós recebemos oportunidades 24 horas por dia para desenvolver todas as virtudes. Todos nós recebemos. Todas as virtudes nós temos oportunidade de desenvolvê-la. Todo dia, toda hora, todo minuto. Agora, se não ocorre comigo, amanhã eu venho com uma doença irreversível na cama, tem uma pessoa me atendendo, aí eu olho para o relógio e falo, meio-dia, meu almoço, cala a boca, eu trago a hora que eu quiser. Entenderam? Para não chegar nesse ponto, nós aproveitarmos as oportunidades para nós evoluirmos, né? Desenvolvermos as nossas virtudes, as possibilidades. A fé, por exemplo, é uma coisa extraordinária quando nós estudamos lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo 19, que a fé, nós trouxemos a faculdade, a possibilidade de desenvolvê-la, né? O sentimento da vida futura. Mas cabe a nós fazê-la eclodir e aperfeiçoá-la. Então, quando eu venço um problema, seja ele do tamanho que seja para mim, quando terminou esse problema, a minha fé teria que ser maior, não teria? Eu nem achava que eu era capaz de desenvolver isto. Nós contamos um caso do Chico, que o Oswaldo de Abreu não aceitava não. Ele falou comigo um dia, para mim é muito forte isso, dentro do raciocínio dele. Quando a senhora, mãe do Chico, apareceu para ele, aqueles encontros na bananeira, né, famoso, o Chico reclamou que estava passando fome. Aí a Maria João de Deus disse, Chico, meu filho, eu não vim aqui para ouvir lamúria, reclamações, porque para a espiritualidade é coisa terrível, é reclamar, não é? Então, eu não vim aqui para escutar reclamações suas. Olha ali, aí veio um cachorro com um jatobá na boca. É esse fenômeno que o Oswaldo falou que para ele era forte demais. Veio com o jatobá na boca e a Maria João de Deus disse, quebra ele, come, vai ali na fonte e bebe água para você ver. Aí ele fez e sentiu-se sustentado. Aí ela despediu dele e disse, aí eu é que censurei ela, né? Como sempre, a gente sempre pega o lado pior da coisa, né? Aí ela disse, Chico, faz uma prece, mas com mais fé, Chico. Exigir de uma criança, aproximadamente 5 anos, mais fé. Aí depois eu cheguei à conclusão de que ela estava certa,
Porque depois de um fenômeno daquele, a minha fé tinha que estar avançada. Que é o que ocorre na nossa vida. Cada coisa, né? Então cabe a nós fazer ele eclodir. O que seria isso? É eu acreditar na coisa. Agora, depois que eu aprender o mecanismo, aí a coisa fica fácil. Como Jesus disse para aquele, né? O Tomé de ontem e os Tomés de hoje, né? Que aqui está cheio de Tomés, né? Os Tomés de hoje. Tomé, olha aqui, ó. Que ele falou que acreditaria se visse, né? Determinado sinal na mão de Jesus. Vamos contar só da mão. Então, Jesus mostrou a ele, mas não deixou de dar uma lição para ele e para nós. Tomé, bem-aventurado é aquele que crê sem ver. Aí eu achei que Jesus estava me induzindo a não ver nada. Não precisava ver para crer. Aí vem Emmanuel e me ajuda. Como sempre, né? Se me permitisse, eu diria, Tomé, bem-aventurado é aquele que sabe. Como eu disse, a melhor coisa no mundo é saber, é a sabedoria. Então, na vida, por exemplo, conta que tem um médium fazendo umas cirurgias extraordinárias. Eu pergunto ao Maurício, é preciso você ir ver para crer? Não é. Por quê? Conhece o mecanismo. Está convicto de que existem os espíritos. Existem os médiuns, existe a bondade do Espírito. Por que não pode haver a cirurgia? Eu não preciso ir ver para crer que há uma cirurgia espiritual, porque eu conheço o mecanismo, como que funciona. Entenderam? Agora, vamos olhar aqui o amor e a sabedoria. Foi um tema que foi muito desenvolvido no Congresso, né? O amor e a sabedoria. E ouvi uma coisa do Divaldo. Agora eu não sei, eu até queria saber como que anda a cópia aí das coisas para nós. Porque tem coisas fantásticas que ocorreram no Congresso. Viu? Lições maravilhosas. Aí o Divaldo o que disse? Que Jesus tinha, por ele ser uma alma, aí é meio complicado, viu? Eu não quero polêmica. Por ele ser uma alma masculina, vejam bem, o André Luiz fala para nós no Evolução em Dois Mundos, que quando Deus criou as almas acentuadamente masculina e acentuadamente feminina. Acentuadamente. Depois vocês estudam a questão lá, né? Já o Emmanuel fala das almas gêmeas, que é um problema sério. Fizeram ele até se retratar, né, gente? Mas ele retratou de uma maneira que no fim da retratação, ele disse para o pessoal da Federação Espírita Brasileira, está lá no Consolador, gente, precisamos estudar mais. Ele deixou uma alerta para nós e uma advertência, precisamos estudar mais. Um dos hábitos felizes na nossa vida é ter o hábito da leitura. São duas coisas indispensáveis na nossa vida, dois hábitos. Todos os hábitos bons são válidos, mas dois é imprescindível para nós: orar e ler, estudar. Esses dois são imprescindíveis para nós. Orar para não perdermos o contato com o mundo espiritual e estudar para adquirirmos uma das asas, que é a sabedoria. Não é? O amor para a mulher
como diz Emmanuel, é mais fácil, ela se encontra com o sentimento muito maior, muito mais aflorado que o homem. Porque ela, como alma feminina, recebeu, falam milhões de reencarnações desenvolvendo o sentimento. Agora, quando ela se complica, aí ela tem que vir no corpo masculino. A mesma coisa do homem. Agora vejam a notícia para os homens, viu, gente? Ficam alertos. Principalmente aqueles que gostam de ser um pouquinho machista, né? Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida, e eu grifei lá, esperei uma pessoa lá em casa para nós estudarmos o assunto. Que o homem que humilha, que maltrata a mulher hoje, talvez a próxima, ele vai vestir um corpo de mulher. Entenderam? É uma das causas de termos tantas almas masculinas em corpos femininos, que para nós é um sufoco tremendo, né? Entenderam? Agora nós vamos ver essa questão da prática, a diferença nossa com Jesus, não é? Se ele é um espírito de uma vida longa, ele já amealhou todo o conhecimento possível do universo, de todos os mundos. E ele já desenvolveu o amor, que, como diz Emmanuel, para ele já acessou todos os processos, inclusive o de almas gêmeas. Né? Ele não tem mais a alma gêmea, porque o amor que as almas gêmeas têm um pelo outro é o mesmo amor que Jesus tem hoje pela humanidade. Então não há necessidade mais de ter uma companheira ou um companheiro para a trajetória evolutiva, porque ele já chegou naquele ponto. Então ele desenvolveu o amor e desenvolveu a sabedoria. São as duas asas que vão nos levar ao Pai, de retorno. Saímos de lá simples e ignorantes, recebemos toda a cobertura, tudo que foi possível, criou leis fantásticas para nós, né? Como o Jairo está estudando aqui para nós na União. Aproveitar e fazer uma propagandazinha, né, Jairo? Na sexta-feira à tarde, né? Temos uma reunião aqui na sexta-feira à tarde, e o Jairo está estudando as leis morais. Né? Deus criou as leis. Agora, o que representa a lei? Lei é um conjunto de normas para o nosso benefício. Assim, por exemplo, a lei do trânsito, né? Velocidade máxima 80 km, nós estamos 120. Aconteceu qualquer coisa, ferimos a lei. Aí já vamos ter que resgatar o débito, porque ultrapassamos o limite da lei, que os avisos que recebemos transformam-se em leis para nós, para aquele espírito consciente. Aí é proibido pisar no gramado. E, em consequência, multa R$10. Antigamente, hoje acho que nem escreve isso mais, né? Entenderam? Então são leis para nos ajudar a evoluir mais rápido. Por isto que nós estudamos, quando Emmanuel falou, foi uma coisa que não aceitávamos de jeito nenhum, quando se trata da evolução em linha reta, em linha direta. Não é que há espíritos que no princípio da sua caminhada, quando surgiu para ele a razão, ele tinha 50% de possibilidade de optar pelo bem, 50% de possibilidade de optar pelo mal. Certo? Aí,
poucos espíritos, como Emmanuel fala, e o Livro dos Espíritos afirma para nós, optaram por um lado ou por outro. Poucos espíritos. Agora, nós imaginando, devido tantos erros, tantos pecados que nós cometemos, para nós é impossível fazer a evolução em linha reta, em linha direta. Aí ele disse que o único que ele conheceu até hoje foi Jesus. Nós outros optamos pela evolução ondulada. O que quer dizer ondulada? Nós vamos explicar isso na prática, o que é ondular, né? São as ondas, baseado nas ondas do mar, são ondulados. Então uma criatura sai da sua casa de manhã, encaminha-se para o trabalho. Chega na sua repartição, ele se conduziu direitinho na trajetória até chegar na sua repartição de trabalho, no seu consultório, em qualquer lugar, não importa, é o açougue, é supermercado, é um caixa, qualquer lugar. Então até ali ele fez a evolução em linha reta. Né? Há a possibilidade de ele não ter pecado. Levantou de manhã, cumprimentou, fez a higiene, lavou e tal, foi embora para o seu trabalho, cumpriu o seu dever, está fazendo a sua evolução em linha reta. Aí eu chego na minha repartição e assento. Aí vem o Maurício e fala comigo assim: Manuel, você viu o que aconteceu com a Magda? Eu falei, pois é, você viu? Ela não podia fazer isso. O que aconteceu comigo? Afundei. É como diz aquele programa, eu estava indo tão bem, né? Agora vem, o começo na roça fala, vem a cobra mandada me tirar da minha evolução em linha reta. Aí eu ondulei a minha evolução, eu desci nesse julgamento, né, apressado ou qualquer coisa. Agora eu vou ter que retornar à minha situação para continuar a minha trajetória evolutiva. Há quem diga que é uma espiral. Agora há uma linha que fala que nós temos que voltar no ponto que estávamos para continuar. Entenderam? Que não vamos evoluir nada, vamos ter que subir, voltar, como se fosse cair num buraco, voltar à tona para continuar a sua trajetória, né? E nesse período é que existe a morte, chamada morte, que para nós espíritas a morte é o estacionamento, é quando estamos estacionados. Eu, preocupado com isso, perguntei ao Honório, Honório, qual é a sua ideia sobre estacionamento? Eu tenho uma dificuldade em analisar esse estacionamento por causa do versículo do Evangelho que eu citei aqui, que mesmo que o homem exterior se corrompa, eu tenho dificuldade em analisar o estacionamento. Aí ele virou para mim, porque ele já sabia que para mim tinha que ser explicado simplesmente, né? Materialmente, para mim poder entender. Aí ele disse para mim, Manuel, todas as vezes que surgir uma oportunidade de você fazer o bem e não o fizer, está estacionado. Entenderam? Agora vejam bem, se aplicarmos esse quadro na nossa vida, se nós vivemos 24 horas, eu nem sei quantas horas nós estamos estacionados. Entenderam? É uma vergonha para mim quando eu chego no mundo espiritual e me mostra lá que eu tenho, por exemplo, 20 milhões de anos. Agora, Manuel, olha que coisa absurda, 20 milhões de anos, você passou 12 estacionados? Oh. Entenderam? Então, Jesus não ocorreu isso com ele. Então, eu acho que a trajetória dele foi mais rápida. Ele chegou mais rápido na face de Deus, né? Junto de Deus. Porque ele não estacionou, ele não parou para pagar débito. Ele não teve que viver expiações. O mundo é de prova, como diz Emmanuel, precisamos retificar a nossa palavra quando falamos que aqui, categoricamente, é um mundo de provas e expiações. Não é.
unicamente de provas e expiações, porque existem milhões de espíritos aqui fazendo a sua evolução naturalmente, sem espiar nada. Teve um companheiro que falou comigo, mas eu fico encabulado. Na minha rua, todo mundo recebe visita de gente pedindo. E eu até peço a Deus para aparecer lá em casa, não aparece nenhum. Eu fiquei encabulado com isso, né? É capaz que ele não tenha débito na área, né? Para pagar. Entenderam? Aqui na prática, para ensinar e para educar. Ensinar é na prática. Informar é de qualquer maneira, nós podemos informar. Agora nós vamos ver um educador que falam que foi um dos maiores educadores que tivemos. Um dos maiores, exceto Jesus, naturalmente. Jesus é exceção, né? Foi Santo Agostinho. Aí ocorreu um fato com ele. Naturalmente, catedráticos, professores, procuraram o Santo Agostinho, né? Numa entrevista, e perguntou a ele como que ele conseguia educar os alunos daquela maneira, que eles seguiam religiosamente o que ele indicava, o que ele falava. Aí ele respondeu para eles, olha, uma coisa eu tenho certeza, que eu os amo muito. Aí, naturalmente, os professores, né, falaram, mas nós também amamos. Aí ele acrescentou, e eles sabem disto. Então nós falamos que amamos a esposa, mas ela não sabe disto. Porque na realidade, o amor está longe. Como diz o nosso companheiro Vinícius, o Pedro Camargo, nós aqui estudamos e lidamos com amores. O amor divino é um só. E agora, na realidade, quem entende de amor, como disse a dona Laura para o André Luiz, é só Deus. Porque ele perguntou sobre os bônus horas. E ela esclareceu que 1 hora dá direito a um bônus, 2 horas, 3 horas, 4 horas é o máximo, né? E que de conformidade com a renúncia da criatura, de conformidade com o sacrifício, os bônus horas são aumentados. E uma notícia maravilhosa para as professoras e os professores que amam os alunos, é que estão ganhando 4 bônus por hora. Porque é um serviço sacrificial. Aí ele aproveitou e emendou uma pergunta. E quem trabalha com grande amor? Aí ela disse, para avaliar isto, só Deus. Quem entende de amor é só Deus. Nós não entendemos. Não é? Aí o Santo Agostinho nos deu o exemplo de que é possível. Como disse Jesus, vós podeis fazer o que eu faço e mais ainda. Quando eu li isto, não entendo de português, né? Tempos de verbos, etc. Aí perguntei ao Sobral. Sobral, quando Jesus falou isso, ele queria dizer no futuro? Não, Manuel, podeis é hoje, é agora. E eu falei, nossa mãe, então essa Jesus trepidou, viu? Falar que nós podemos fazer o que ele fez, e mais ainda, eu acho que ele exagerou um pouquinho. Aí fomos fazer um apanhado no Evangelho. E vou citar 2 situações para vocês analisarem. Jesus ressuscitou a filha de quem? Do Jairo, né? Com o nome Talita, a jovem, 12 anos.
Jesus ressuscitou, né? Mandou expulsar as carpideiras, aquelas que choravam, cantavam e tal, chamou os pais e curou a menina. Vamos deixar de lado. Aqui de lado. Jesus, numa certa feita, foi tocado. E ele disse: Pedro, quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Quem te tocou? Não sei. Dessa multidão aqui, nos acotovelando, eu não sei quem te tocou. De mim saiu virtude. Aí a mulher ficou com vergonha e se apresentou, dizendo o fato, o que ocorreu. Que é aquela que sofria um fluxo de sangue por 12 anos. Não é isso? Deixamos aqui. Agora vamos ver se tem algum fenômeno não realizado por Jesus igual. A Dorca, que é a Tabita, desencarnou. Uma senhora que era aquela que ajudava as viúvas, e um trabalho assistencial maravilhoso. Aí sentiram uma falta imensa, chamou o Pedro. Aí o Pedro ressuscitou a Dorca. Aí eu pergunto, entre o feito de ressuscitar uma menina de 12 anos e uma mulher idosa, qual foi o maior fenômeno? Podem falar. O de Pedro. Porque a mulher já tinha gasto a energia quase toda, a menina estava com a energia toda, com 12 anos. Se analisar assim cientificamente, a Dorca foi maior. Aí, vamos buscar o outro fato. Tocaram no vestido de Jesus, na barra do vestido dele, né? E curou-se uma hemorragia. Tocou em Jesus. Aí Pedro passava na rua, eles colocavam as camas de doentes e obsidiados, e a sombra de Pedro curava. Qual é o maior feito? O toque ou a sombra? Entenderam? Que nós podemos ser um educador, basta nós querermos. Porque, por enquanto, não queremos. Né? É como diz o Humberto de Campos, é o que tem ocorrido conosco. Se eu assoprasse essa mensagem nos túmulos, teria surtido maiores efeitos. É duro para nós isto? É duro para nós encararmos um encerramento de uma mensagem, e não é uma vez só que ele fala, não. É mais de uma vez. Então tem faltado para nós é levarmos as coisas a sério. E procurarmos modificarmos alguma coisa. Por exemplo, os nossos hábitos, que nós já sabemos, né? Eu tenho o hábito de falar alto. Então eu tenho uma dificuldade. Ontem, por exemplo, nós vamos fazer um estudo no Centro-Oriente, numa sala. E eu levei um papelzinho desse, escrevi embaixo, fale baixo. Fale baixo. Os meus gráficos todos estão escritos, fale baixo. Mas eu só lembro quando eu estou em casa. Na hora eu não lembro. É um hábito, não é mesmo? E Emmanuel coloca como falta de caridade, porque fere os ouvidos dos outros. É hábito que temos que corrigir. Agora, como que eu vou ensinar o meu filho para falar baixo? Tem jeito? Meu filho, fale baixo. Mas por que o senhor fala tão alto assim? Entenderam? Então nós temos que nos corrigir para sermos um educador, para podermos educar. Porque o que ocorre na nossa trajetória? Nós participamos de cursos, né? Cursos. Vamos para o jardim, vamos para o primário, secundário e tal. Depois vamos para a faculdade. E hoje tem processos de adiantar mais, doutorado, então, especializado no assunto. Entenderam? Mas lá só me ajuda no conhecimento. Na educação, não.
Os professores não me educam, eles me esclarecem. Porque a educação, ela surge dentro das quatro paredes, através dos pais nosso, e nós também sendo pais. Agora, se nós temos hábitos que não são dos melhores, os exemplos que nós vamos dar aos filhos, não vamos educá-los da maneira que deveríamos fazer, porque não temos condições. O lar tem a linha, como a dona Laura explica, o lar, a linha horizontal e a linha vertical. Então, a vertical é simbolizada pela mulher, que tem o sentimento mais aflorado. E a horizontal é o homem, que tem a razão mais aflorada. Né? Ele desenvolveu mais a razão do que a alma feminina. E a alma feminina desenvolveu mais o sentimento. Então, juntou os dois no lar, para fornecer aos filhos o amor e a sabedoria. Entenderam? Aí disse o Clarício, que quando o homem chega da sua repartição do seu trabalho, que procura a mulher como ajuda para o seu trabalho, ela está com a mente voltada ao salão de beleza. E quando ela procura o homem para explicar que os filhos estão precisando de um esclarecimento maior, de uma ajuda, o homem está com o pensamento voltado, cada um vai falar uma coisa, né? Uma é jogo de futebol, o outro é isso, outro é aquilo, aquilo outro. Está com o pensamento voltado para lá. E a família fica como nós estamos vendo hoje. Porque essa mortandade toda, esses assassinatos, estupros e tal, deve-se o quê? A estrutura do lar. É um reflexo dos nossos lares, que está ocorrendo hoje na nossa sociedade. Entenderam? Agora, isso tudo é necessário, porque Jesus disse que o escândalo há de vir, né? É necessário para fazer uma triagem, para mudar de estágio, que o nosso mundo, graças a Deus, não sei se vamos voltar nele, né? Depois que ele está bonzinho, não sei. Que o milagre não existe, eu não vou conseguir me transformar só ao desencarnar, né? O mundo, em 2057, na palavra de Emmanuel, já teremos um mundo regenerado, então, nós talvez não possamos voltar para cá. Mas não desanime não, que nós vamos para um mundo de conformidade com o nosso estado evolutivo, né? E psicológico. Nós iremos para lá e vamos sentir bem. A Terra é uma atração. Perguntaram ao professor Rubens Romanelli, uns jovens da União, professor, quantas reencarnações nós vamos ter que ter? Aí ele pensou, a inteligência dele poderia falar um mundo de coisas, né? Aí ele virou para os jovens e disse, enquanto você sentir vontade de chupar um sorvete, você tem que reencarnar. Por quê? Aí vocês pensam em casa, por quê? Se você tem o sorvete como um atrativo, vai para lá, vai lá, né? Se você não conseguiu deixar o vício do cigarro, aqui na espiritualidade não tem botiquim armado para vender cigarro. Tem, Maurício? Não tem. Tem que mudar o hábito alimentar. Tem que ir acostumando com caldos. Tem que ir acostumando com comidas mais leves, para chegar no mundo espiritual e se readaptar mais fácil. Agora, chegar lá e falar. Agora, nós tivemos uma notícia num livro que não é da codificação, é espírita, mas não é da codificação, dizendo o seguinte, que quando eu tomo um caldo lá, e gosto muito de carne de frango, o caldo tem gosto do frango. É possível? Eu carregar isso, é possível, Magda? Eu carregar isso na mente? E o caldo ter o gosto do frango?
Então é misericórdia divina, né? Para a criatura não reagir muito. Agora, vamos olhar a prática. O Chico nos falou que nós temos que avançar muito no amor e na sabedoria. Mas na hora de aplicarmos a sabedoria, nós temos que usar 80% de amor e 20% de sabedoria. Entenderam? Aí o Divaldo, não terminei o pensamento do Divaldo, como Jesus como alma masculina, aí ele disse que a porcentagem que ele tinha de alma feminina não o atrapalhava na hora dele aplicar a sabedoria. Entenderam? E que na hora de aplicar o amor, o masculino não apresentava. Ele tinha capacidade de, quando precisar da sabedoria, como ele falou muitas vezes, esclareceu a criatura, ficou até bravo, né? Tem gente que nem admite, que Jesus tenha irou, né? Como diz o André Luiz, agora que eu entendi a ira do justo, foi quando Clarencio irou com a companheira, que estava marcada a entrevista, e ele não se alterou, estava nimbado de luz. E ele está acostumado aqui que quando nós desequilibramos, na maior parte nós sentimos um infarto, porque desequilibramos totalmente, não é? Então, vejam bem como que se aplica o amor e a sabedoria. Nós anotamos aqui uma passagem só, mas nós poderíamos lembrar outras tantas passagens de Jesus, não é? Porque falar que como educador, excelente educador, está sendo até hoje. Como nós falamos, todos os hábitos que nós mudarmos é influência de Jesus. Ele está nos influenciando como um educador por excelência, não há dúvida nenhuma. Aí, anotamos aqui o filho da viúva de Naim. Vocês vão refletir, quando é que ele usou o amor e quando é que ele usou a sabedoria? Para ensinar, nós temos que saber, mas em compensação, temos que amar. Aí vinha o enterro do filho dela, filho único da viúva de Naim. E ela chorando copiosamente. Aí Jesus mandou parar e tocou no esquife. E disse para ela: não chores. Levanta-te. E chamou o jovem à vida. Aí eu pergunto a vocês, quando é que ele usou o amor e quando é que ele usou a sabedoria? Maurício. Você desculpa eu citar o Maurício, viu? É porque é nosso colega aqui e é o meu próximo. É o mais próximo de mim. Então ele tem a obrigação de me ajudar o próximo. Entenderam? Ei, Maurício? Você tem ideia de quando ele usou a sabedoria e quando ele usou o amor? Nessa passagem? Está pensando? Alguém pensou? Magda, você pensou aí? Quando ele usou o amor e usou a sabedoria? Para não chorar. Teve compaixão dela. Né? É o que às vezes ocorre conosco. Que conta lá. Vendo-a, moveu-se de compaixão por ela e lhe disse. A passagem do Evangelho é assim. Vendo-a, moveu-se de compaixão por ela e lhe disse. Agora o que ocorre conosco? Às vezes não vemos a necessidade do outro. Às vezes vemos e não compadecemos. E às vezes vemos e compadecemos e não fazemos nada. Jesus fez as três. Venceu as três etapas. Vendo-a, moveu-se de íntima compaixão por ela. Que a compaixão só pode ser íntima.
né? Atuante, não há dúvida nenhuma. Aquilo que ele já tem construído dentro dele, no íntimo. Ó, o desejo de ajudar. Aí é o amor. Mas quando ele disse, não chores, ele usou a sabedoria. O choro está atrapalhando as coisas. É a sabedoria. Que a nossa visão é curta. É como ele, quando aplicou o passe naquele cego, perguntou a ele se ele via. Ele disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. É a nossa visão deturpada. Homem não é árvore. Aí Jesus aplicou-lhe um novo passe e lhe perguntou, ele disse, vejo ao longe e distintamente a todos. Cada coisa no seu lugar, nós enxergamos, não é? É como diz o Chico, perguntaram a ele como que ele vê o mundo. E eu o vejo como ele é. Adianta eu querer mudar o mundo? Se eu quiser mudar o mundo, o primeiro que tem que ser mudado é quem? É eu, não é? Então, ele disse, na segunda etapa, e Chico, e as criaturas? Eu as vejo como elas são. Para mim já foi uma lição extraordinária. Agora, quando ele completou, me tirou fora da jogada. Aí ele disse, e eu continuo o mesmo. E eu posso ver um crime, eu posso ver um acontecimento ruim, coisa mais desagradável, eu vou ver o mundo e as criaturas como elas são. Agora eu não continuo o mesmo. Nós assistimos uma novela e tem um vilão na novela, ele não pode nem sair na rua. Por quê? Nós influenciamos. Nós não continuamos o mesmo, certo? E eu assisto um filme de crime policial e vou deitar tranquilo, porque eu sei que aquilo tudo é mentira. E que o bem vai vencer. Então não me toca muito de julgamento, de ruindade, de isso, aquilo, aquilo outro. Então nós devemos continuar a mesma coisa. Então Jesus foi o educador por excelência por isto. Porque na prática ele ensinou como é que se faz. Porque ensinar é na prática. Esclarecer é o verbo, é a palavra. Agora, ensinar é exemplos. Zaqueu subiu na árvore. Aí, o que é que Jesus disse? Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém hospedar em sua casa. Entenderam? Olha a inteligência de Jesus. Isso nós estamos vendo agora em uns livros, não vai aqui uma propaganda, que eu nem conheço o autor, mas foi o único até hoje na história que atreveu em explicar para nós a inteligência de Jesus. É Augusto Cury. Nos livros, que eu já li 2 só, né? O número 1 e o número 2. Ele disse, se Jesus estivesse hoje num congresso e dissesse que o amor cura, eles não matariam porque não tem lei para matar, mas que eles expulsavam ele do congresso, expulsavam. Entenderam? Então, é a sabedoria dele, mandar o Zaqueu descer depressa, desce depressa, porque hoje me convém hospedar em sua casa. Aí murmuraram, dizendo que ele foi hospedar com um pecador. Entenderam? Agora, se ele não tivesse o amor, o Zaqueu que se dane por lá, é problema dele. Entenderam? Mas como ele sabia que nós iríamos estudar todos os seus atos, né? Seria para a posteridade, aí ele deu exemplos maravilhosos para nós. Como é que se educa a pessoa? Como que ensina? É isso? Ele contou a parábola do semeador. Então contou lá que o camarada foi apanhado e tal,
E ele perguntou à criatura: quem foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Aí ele, o interlocutor, né, que estava entrevistando Jesus, disse: aquele que usou de misericórdia para com ele. Aí ele esclareceu para ele. Olha a inteligência dele. Vai e faze da mesma maneira. Não é ensinando? Educando a pessoa, é ensinando. Agora com grandes dificuldades. E se nós pararmos para pensar sobre todas as passagens que ele atuou, nós vamos ver o amor e a sabedoria atuando. Porque disse o Vinícius que a dificuldade do homem é usar as duas coisas juntas, o amor e a sabedoria. Que o homem, quando usa o amor, ele é sentimentalista, ou a mulher, ela é sentimentalista, ela é envolvida pelo sentimentalismo. E o homem, quando usa a justiça, ele é cruel. E que os espíritos evoluídos, é a tônica da vida deles, todos os atos da vida deles, é usar o amor e a justiça. É usar amor com justiça e justiça com amor. Não é? Não é justo. Ele disse para Tiago: o que você acha? É justo dar um corpo novinho para uma criatura, sendo que ele maltratou, estragou o corpo anterior? Aí Tiago respondeu: não, mestre, não é justo. Entenderam? Agora, não dar um corpo novo para ele na atualidade é um amor muito grande. Mas nós não entendemos isto. Nós queremos ficar livre da dor. Mais tarde é que nós vamos entender a função da dor, que a dor é a missionária divina, né? Como dizia o Sobral dava um exemplo típico para nós, que o homem, principalmente na época que ele falava, hoje está mais moderado, né? Que o homem não tinha coragem de abraçar o outro no meio da rua e caminhar abraçado com ele. Mas se ele quebrasse a perna, ele abraçava o primeiro que passava. Entenderam? Quer dizer, a dor que me leva a tomar determinadas situações, né? Dominar determinadas situações e procurar determinadas providências. Então vamos ficar por aqui, o horário chegou, deixamos alguns assuntos para vocês pensarem, né? Naturalmente muitos para casas. Agora, se vocês tiverem dúvida e tiverem oportunidade, procura o Maurício, viu? Para sanar as dúvidas, procura ali o conjunto, olha ali que trio, maravilhoso, né? Que pode nos ajudar. E que esse Mestre Jesus, né, amoroso como foi, que continue como a Magda falou na prece, fique conosco, hoje, agora e sempre, porque precisamos muito dele. Obrigado, um bom fim de semana e que Jesus continue atuando em nossa vida. Obrigado. Nós estamos agradecendo a Manuel Alves. Fez para nós uma exposição belíssima. Nos fez viajar nos tempos de Jesus. Nos fez recordar aquelas passagens evangélicas. Nós precisamos muito meditar sobre tudo que ele falou aqui nesta noite. Jesus, o educador por excelência, o mestre. Manuel Alves nos proporcionou uma belíssima noite. Nos proporcionou os momentos de muita satisfação, de muita alegria. Nós precisamos realmente meditar, pensar e vivenciar tudo aquilo que Jesus deixou para nós. Nós estamos agradecendo ao Manuel pelo seu carinho, pela sua dedicação, pela sua atenção, pela sua amizade aqui pela casa, a União Espírita Mineira,
pela sua ligação com a União Espírita Mineira, pelo seu carinho e amizade para com todos nós. Agradecemos, Manuel, muito obrigado, e que Jesus continue te amparando e para que você possa fazer outras exposições aqui e em outras casas. Agora pedimos ao nosso Jairo para proferir a prece de agradecimento e para encerrarmos a reunião desta noite. Meus amigos, vamos ainda dentro desse plano de harmonia, de tranquilidade que nos trouxe o expositor e que a nossa casa nos traz em nossa intimidade. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, que nos tem ajudado, nos tem dado a oportunidade de crescer através das nossas encarnações. Vamos agradecer a Jesus, nosso Mestre de todas as horas, que nos deixou o Evangelho, os seus ensinamentos. Agradecer também aos nossos amigos espirituais, grandes benfeitores do plano maior e colaboradores dessa casa, pelo amparo que nos tem dado em nome de Jesus, nos trazendo, através da inspiração, a tranquilidade, a paz e a harmonia íntima, principalmente naqueles momentos mais difíceis. Agradecendo também mais uma vez pelo amparo que essa casa nos tem dado em todos os momentos em que necessitamos. Pedimos, Senhor Jesus, que mais uma vez fortaleça os nossos propósitos de aprendizado e que nós possamos levar para os nossos lares, para os nossos amigos, para todos aqueles vinculados a nós, essa paz e essa harmonia em que colhemos nessa noite. Pedimos, Jesus, que mais uma vez fique conosco hoje e sempre. Muita paz para todos.